A individualidade, que é o espírito em si mesmo, o ser integral ou a consciência eterna, é a síntese de tudo o que angariou em todas as suas vivências, assim como em cada lance e em cada nuance de suas inarráveis experiências. E para versar sobre a temática de hoje, nós convidamos o nosso irmão, o nosso amigo de milênios, Dr. Jonas Moura, de Teresina, Piauí. A temática de hoje, a anatomia do ser integral e suas denominações. Então, sem mais enrolações, Jonas, chega para cá, vamos conversar. Vamos lá. Sei que você estudou vastamente a anatomia e a fisiologia do corpo físico como médico, como mestre nessa área, com várias outras terapêuticas correlacionadas. E já, como você disse, há mais ou menos 5 anos, ou um pouco mais, está estudando a anatomia do ser integral, não apenas do corpo, mas do perispírito, do universo integral. Então assuma o leme, eu fico ali na proa, qualquer coisa, você vai chamando, a gente vai interagindo. Tá ok. Vamos lá. Isso, César. Colocar isso, César. Obrigado, meu irmãozinho. Então, assim, como eu falei, vocês estão vendo essa figura múltipla que tem à sua direita. Você vê aí claramente o corpo e essas outras partes, essas outras cores, esses são as partes do ser humano integral. Então, nós, como médico, aqui no Ocidente, a gente é tratado, é ensinado apenas a olhar esta pequena parte que está aí, que é o físico, essa pequena parte. Mas aí, segundo os nossos estudos, e a gente vai vendo que nós estamos imiscuídos assim dentro de corpos maiores ainda, ou pelo menos mais energéticos, e de uma velocidade tão grande que a gente às vezes não vê, mas muitas pessoas às vezes vê com o desenvolvimento de outras habilidades que nós temos. Então, senti a necessidade de estudar todos esses corpos, e hoje eu, de uma maneira bem leve, a gente fala desses corpos sutis para todas as pessoas, para todos os nossos pacientes, para os nossos telespectadores. Por quê? Porque aí, Sebastião, é sede de muitos problemas, ou talvez a sede maior de muitos problemas, esses corpos sutis, tá certo? Pode ser o próximo, César. Então, como eu falei, e em outros, aqui no nosso grupo Ser Integral aqui de Teresina, e eu gostaria de que as pessoas que estivessem assistindo agora podem fazer perguntas. Se eu não conseguir responder, o Sebastião consegue. Senão a gente anota e depois responde. Mas como eu falei, a espiritualidade, eu estava falando essa semana para o Sebastião, numa live que a gente o convidou aqui no nosso grupo Ser Integral, que a espiritualidade em outros países, ela teve mais assim um estudo mais científico, filosófico, de autoiluminação, de autoconhecimento, né, de autodespertar. E no Brasil, ela teve, além disso, a caridade aos mais necessitados, aos nossos irmãos semelhantes, aos semelhantes que estão na nossa retaguarda, de acolhimento, de consolo, e também a parte de cura, através de passes, de reunião mediúnica, de desobsessão, de apometria, ou seja, de amor ao próximo. Tá? É uma coisa interessante que a gente faz. Aqui no Brasil tem, além de tudo isso, essa função. Próximo, César. Mas, conversando numa live com o Sebastião, ele vem a nos dizer assim, olha, tudo isso é importante, mas a grande objetivo
da espiritualidade é realmente a nossa transformação moral. É a nossa transformação moral, é o grande objetivo da espiritualidade. Se o Sebastião quiser complementar daqui a pouco, eu deixo para que ele possa fazer. Então, na verdade, a anatomia do ser humano integral, ela é o primeiro passo, ao meu ver, para que a gente possa atingir esse grande objetivo da espiritualidade, que é a nossa transformação moral, transformar nosso corpo em asas de luz. Então, a gente já, a partir desta informação que a gente recebeu do Sebastião, a gente já colocou nas nossas apresentações exatamente isso. Estou errado, Sebastião, ou não? Corretíssimo. Nós estamos aqui Próximo. exatamente para isso. Só já que você deu a deixa. Então, o espírito é a soma de todas as nossas vivências, conforme nós colocamos. E se formos observar, nós estamos usando a inteligência para nos expressar agora. E para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a individualidade moral é a inteligência. A individualidade espiritual é a consciência, que se expressa por meio da inteligência. Então, é o uso adequado dessa inteligência visando o bem de todos, porque o bem de todos é o eterno princípio, é o que nós chamamos de transformação moral. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. Próximo, César. Então, para falar da anatomia do ser integral, como eu já falei, a gente precisa ter alguns conhecimentos desses estudos que já temos por demais aqui à disposição em português aqui no Brasil. Então, assim, vocês vão ler muitos livros de Chico Xavier, da série André Luiz, do Sebastião, de Miramês, de Leon Denis. Aí você pode ler também em outros livros, como, por exemplo, os livros da parte mais esotérica, a parte Helena Blavatsky, Alice Bailey, Charles Leadbeater. Então, você vai ver outros e todos eles vão falar dos corpos sutis, da anatomia do ser humano, tá certo? Então, lá antes, no Oriente, já se sabia que a gente tinha o físico, e vocês vão ver livros falando do corpo físico, que é esse no meio aí, falando desse duplo etérico, que já é chamado de triplo etérico, o corpo astral, o corpo mental e todos eles dentro do corpo espiritual, tá certo? E essa é uma maneira mais simples de entender. Então, nós estamos dentro do nosso condomínio espiritual. Próximo, César. A gente vai tentar ser o mais objetivo possível para que as pessoas possam pegar o mais rápido possível, tá? Para que a gente não canse a ninguém. Aí é outra maneira de você representar o ser humano integral. Então, vocês estão vendo aí que o físico é só uma parte. Aí nós temos aí o triplo etérico agora, o corpo astral, o corpo mental e o corpo espiritual. Por que eu coloquei aí, Sebastião, o corpo mental e o astral e o duplo etérico de um formato parecido com o ser humano, com nossa constituição física? Porque essa informação está no livro do Chico Xavier, no livro do André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. O corpo espiritual eu já coloquei abrangendo tudo, mas isso é um jeito de apresentar. Mas até o corpo mental, e eu vou mostrar para vocês lá na frente, ele é parecido um pouco com o corpo físico, segundo André Luiz. Próximo. E aí, para que vocês possam olhar, assim, muitos livros hoje vão falar de corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental e corpo espiritual, mas
se vocês forem pegar as obras de Allan Kardec, que não podem deixar de ser lidas e estudadas, ele vai englobar. Ele não tinha ainda elementos naquele tempo para entender, então nós não tínhamos ainda elementos para entender. Então, esse corpo, ele dividiu o corpo físico, o corpo espiritual, e ligando esse corpo ao corpo físico, o corpo espiritual ao corpo físico, ele chamou tudo isso aí de perispírito. E isso está nas obras, tanto do Allan Kardec, quanto nas obras do André Luiz, tá certo? Próximo. Então, veja só uma passagem nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 11. Ele diz assim: o perispírito é constituído de elementos maleáveis, são elementos bem mais maleáveis que o físico, obedecendo ao comando do pensamento, ou seja, já obedecendo ali ao corpo mental, seja nascido da nossa própria imaginação ou de inteligências mais vigorosas que a nossa, sobretudo quando a nossa vontade se rende e refletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra. Então veja aí, Sebastião, como é que é a coisa. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo mental, nós temos um corpo astral do pretérico, o André Luiz chama isso de perispírito. Eu acredito. E aí ele já vê que a gente pode pensar, a gente pensa, ou alguém pode pensar por nós. Alguém mais astuto, mais ou talvez evoluído mais tecnologicamente, talvez não tanto moralmente, vai pensar para nós, principalmente quando a gente começa a não refletir direito, a não estudar, quando a gente não consegue discernir, quando a gente começa a fazer coisas de uma forma errada. Então, o grande problema aí é que, da mesma forma que nós aqui, esse corpo físico, está relacionando com o corpo físico seu aí, do César Ayala e dos ouvintes, nosso corpo mental também se conecta com outros. Pode se conectar com o nosso cérebro, certo? E pode se conectar, ou alguém pode se conectar com o nosso cérebro. Você poderia dar uma explicaçãozinha para a gente aí, Sebastião? Vamos lá. Então, nós vemos nesses corpos, principalmente por intermédio dos seus chakras, que são portas ou portais dimensionais. Então, mecanismos de comunicação, porque é por intermédio desses chakras que nós vamos comunicando de um para outro corpo. E, basicamente, eles são constituídos de vibrações e frequências. Se formos sintetizar de uma maneira muito simples, conforme os espíritos nos têm passado ultimamente, frequências são os nossos pensamentos, nascidos da nossa inteligência, do poder imaginativo, de nossos desejos, da transformação moral do ser, a nossa força de atração, a nossa capacidade criativa. O pensamento vai criar uma forma, e o que ele vai transportar? A vibração. É como se o pensamento fosse uma estrada, porque é uma frequência, e o que nós vamos transportar por essa frequência? Imagine aí a FM, a AM, então é uma frequência, é uma estrada. O que eu vou transportar? A informação ou aquilo que eu desejo fazer acontecer. Então o pensamento sem os sentimentos, ele não tem qualificação. E agora que se conectarmos de acordo com essa frequência com seres mais evoluídos moralmente, nós vamos manifestar coisas belíssimas nessa parceria. Conectados com seres, dependendo da frequência mais primária, seres perniciosos, que vão nos induzir aos
aos equívocos e com isso irmos para os abismos. Então vamos dar um exemplo bastante simples com Miramês. Um pensamento pode incorporar outro pensamento. Esquece o espírito agora. Eu lancei um pensamento no ar, ele é um ser. Esse pensamento pode incorporar um outro pensamento e trazê-lo para a mente. Um sentimento pode incorporar outro sentimento. Tanto que ele narra que o perdão pode incorporar energias do perdão. O amor, a caridade e assim por diante. Então nós é que vamos estabelecer com quem vamos comunicar. Quem vai definir isso? A nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, nossas memórias, porque nós podemos não pensar, não usar a nossa inteligência, mas eles vão lá e ver as nossas memórias e ativa. Por isso que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira falou, o obsessor não faz nada, ele só vai lá e aperta o botão, liga o negócio que já está dentro de nós. E aí sai e fica olhando o circo pegar fogo. Porque ele não precisa fazer nada, ele só vai lá e ativa as nossas memórias. Então por isso que temos que ter o cuidado no uso da nossa inteligência. Para enriquecer a nossa inteligência, nós vamos estudar o conhecimento, as leituras. Se for leituras enobrecedoras, vai enriquecer a nossa inteligência. Um departamento mental. Vai aumentar o nosso poder imaginativo. Outro departamento mental. Vai facilitar a ação dos nossos desejos. Outro departamento mental. Consultar as nossas memórias, mais um departamento segundo Emmanuel. Então, em linhas gerais, saber o que pensar. Do contrário, eu vou ser pensado. E em sentido profundo do termo, Miramês, Deus traz via hálito divino, passando pelo nosso centro coronário, até chegar na nossa mente, forças e estímulos que terminam como pensamentos em nossa mente. Eu falo, que bom ser pensado por Deus, receber essas inspirações, esses estímulos divinos. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos também que pensamos dentro do pensamento do Cristo, ainda Miramês. Então, ele está enviando esses estímulos e nós começamos a interagir com ele e a cocriar com ele. Que bom que assim é. Mas quando André Luiz, em Libertação, com o instrutor Gúbio, fala, dirija um homem o seu pensamento para a ideia de doença. Logo, certo? Esse universo mental vai atender os seus apelos, daqui a pouco a doença está materializada. Porque ele vai comunicar-se com todos os seres dentro daquela mesma frequência e vai carrear. Agora imagine a lamentação, a lamúria, a mágoa, o ressentimento, tudo isso são frequências de comunicação e nós vamos trazendo as vibrações conforme essas frequências estabelecidas. Caramba! Então assim, por exemplo, se você tiver todo dia você, ou final de semana, você vai para uma determinada casa de show, ou um barzinho, e dependendo da reunião ali, do teor, você vai atrair coisas boas ou ruins, não é isso? Ali você cria os vínculos, faz as parcerias e depois você traz para casa. Entendi. Certo? Aí já vem e vai te induzir a continuar bebendo dentro de casa. E daqui Bastião, a pouco... eu tinha... né? Sim. Eu tinha uma, assim, por exemplo, tem muitas pessoas que em casas espíritas, vai um outro, vai numa casa de umbanda ou uma casa espiritualista, e muita gente fica, olha, não faz isso, porque você vai pegar umas energias de lá, de outro, de outro, de outro. Se você for com toda a boa vontade, se você for com toda a tua intenção de ajudar, isso é prejudicial? E a outra pergunta, o fato de você estar também, por exemplo, como a nossa reunião aqui dia de terça, como as nossas reuniões aqui de quinta, no teu grupo, esse
essa reunião também atrai também outras coisas, assim, como que é esse processo? Imagine várias universidades, dentro delas vários cursos. É lícito que você possa participar de vários deles se você quiser e tiver competência para isso. Então, dependendo da minha frequência, eu posso ir no Centro Espírita de Umbanda, posso ir na Quimbanda, posso ir em qualquer outro ambiente espiritualista. Eu sou a flor de lótus e eu só vou trazer lótus para casa. Agora, se eu sou o pântano, qualquer lugar que eu for, eu vou trazer o pântano para casa. Então, são escolhas de Deus e, às vezes, os mesmos espíritos que estão lá na Quimbanda, na Umbanda, no Candomblé, vai ser os mesmos que estão aqui no Espiritismo, no Catolicismo, no Protestantismo. A diferença é que no Protestantismo eu vou falar que só comunica dois seres, ou o demônio ou o Espírito Santo. E o que menos importa para os espíritos é se você acredita neles ou você sabe quem está comunicando. Que pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece a árvore. Então, dependendo do nosso respeito para com esses ambientes, sempre vamos sair enriquecidos de conhecimentos e vamos deixar a nossa contribuição sem impor coisa alguma, mas sim exemplificando o que somos. Eu tenho muitos exemplos também de pacientes, né? Porque, como médico que somos, nós começamos a ser procurados por pacientes também com causas de origem espiritual, assim, nos outros corpos sutis. Eu chamo isso causas em outros corpos sutis. Então, mas tem muita gente, Sebastião, que reclama que, por exemplo, doutor, eu comecei a trabalhar numa casa espírita e eu comecei a piorar. Eu comecei a piorar. E eu parei. Aí deu um tempo, tomei uns remédios, Aí depois eu fui começar de novo, começou a piorar novamente. Eu tenho visto nossos tratamentos, nosso tratamento mais é um tratamento de desintoxicação, de restauração da fisiologia celular, né? De correção das moléculas, né? Que a gente chama de ortomolecular, colocar a molécula certa no lugar certo, que quando a gente começa a fazer isso, o paciente tende, no primeiro momento, também a piorar. Mas para essas pessoas que às vezes chegam para a gente, doutor, não aguento mais, eu não suporto mais, é sofrimento demais, toda vez que eu vou eu começo a piorar e tal. E a gente sabe disso na homeopatia, que é um estado também de excreção e de drenagem, né? Como que é esse processo aí? Vamos analisar. Muitos frequentam as casas espíritas ou espiritualistas, de um modo geral, e ficam mais no fenômeno. Quer participar do passe, das reuniões mediúnicas, mas não estudam. E esquece a gravidade que nós estamos diante da situação, assumindo com essa postura. Vamos dar um exemplo simples. Então, eu quero aplicar passe em alguém, mas não sei que a lei do passe doa quem tem mais. Não quer dizer que quem está impondo as mãos é quem está aplicando o passe. E outra, uma vez que imponho as mãos sobre alguém, eu crio um vínculo. Tudo que eu fizer da minha vida dali para frente reflete nessa pessoa. Que ela confiou, ela pode ter saído dali com uma boa impressão, e se eu mudar o meu pensamento, minhas emoções, minhas atitudes, pode refletir onde ela estiver. E a mesma coisa acontece quando nós participamos da reunião mediúnica, nós criamos vínculos com os espíritos desencarnados. E eles têm o direito de seguir-nos durante o dia nas nossas ações, para ver se nós fazemos aquilo que prometemos lá para eles. Principalmente os chamados doutrinadores. Mas se somos o canal, vaso sujo suja água. Ou vaso limpo pode ficar sujo com a água que passar por ele, dependendo da postura do medianeiro. Vamos supor que eu vou manifestar uma entidade sofrida. Se eu não tenho o conhecimento
Se eu não tenho os valores para ofertar a esse ser, eu vou sentir todas as suas dores. E o ideal é que ele ligue a mim e leve um bálsamo para pacificar as suas dores, não que eu fique com as suas dores. Mas se essas dores for sentidas e eu reclamar, eu lamentar, é como se fosse uma nódoa que gruda no meu perispírito, nos corpos perispirituais, e às vezes pode causar lesões físicas, porque nós conhecemos situações. Então há uma lesão física por conta daquela problemática psíquica, emocional e moral e espiritual desses seres. Basta estudarmos obras como Trilhas da Libertação. Nós vamos ver que por instantes o médium recebeu do sofredor o energismo que lhe causa o tormento. E por segundos ele fica com aquilo no seu psiquismo. Se ele não reclamar, não lamentar, ele vai ofertar ao atendido o melhor de si para aliviar a sua dor. E em instantes a espiritualidade, diante da disciplina, da serenidade, vai retirar esse energismo deletério e vai doar para nós, às vezes 1000 vezes melhor do que o que nós doamos para aliviar a dor do outro. Mas se houver a reclamação por falta do estudo, por falta do conhecimento, por falta desse espírito de doação sem julgamento, eu posso sair dali já estropiado dessa reunião. Pode acontecer também, Sebastião, da pessoa já ter essas nódoas nos seus corpos sutis e elas, quando você começa a trabalhar, elas começam a ser drenadas e aí essas nódoas têm que ser drenadas para o físico, né? Elas têm que ir para o físico. Não Uma tem das como primeiras subir. coisas que acontece, segundo Joana de Ângeles, inclusive ela fala, um grupo de estudiosos na casa espírita, eles levariam mais ou menos 10 anos trabalhando essas nódoas de si mesmos, para que no final de 10 anos de estudos e práticas de drenagem, de ressignificação desse conteúdo, agora a orquestra está afinada para auxiliar a espiritualidade. Porque quando há o fenômeno que nós chamamos de incorporação, nós atraímos o sofredor de acordo com as nossas matrizes, com as nossas nódoas. E vai As nossas ser frequências. atendido 2 pelo preço de 1, como eu costumo dizer. Porque É naquele momento verdade. você não sabe dizer assim com convicção quem é que está manifestando. São os meus conteúdos ou do vizinho? Porque vai tornar-se Dois, dois ou mais, né, 2 ou Sebastião? mais. Às vezes, várias entidades ao mesmo tempo sendo atendidas dentro daquela mesma frequência. Frequência, tá certo, tá certo. Então, assim, eu já passei por isso, tá? Eu quero dizer para as pessoas, porque muitas pessoas, como paciente, me procuram, assim, com esses sintomas, e na verdade não é tão fácil, não é tão fácil. Você também acho que já passou por isso. Mas, por exemplo, hoje eu já conheço trabalhadores como João Braga, que é um cara totalmente tranquilo, que atende tranquilo, já está bem equilibrado, apesar de vez em quando pegar uma pancada ali, outra acolá. Ok. César, próximo. Então vocês vão ver que a anatomia do ser humano integral ela precisa ser colocada para todas as pessoas, inclusive para os meus colegas médicos, para os colegas psicólogos, os psicoterapeutas, os reikianos, os consteladores familiares, a constelação familiar, os teta healings, dos barra de access. É muito comum que essas pessoas, às vezes, viu, Sebastião, terminam o trabalho e estão estropiados, como você falou aí, sem energia. Próximos. E aí a gente vai ver o seguinte: os estudos continuam, as informações continuam a chegar e você vai ver
é que esse corpo mental ele já tem subdivisões. Isso aqui eu peguei do livro do Sebastião. Esse que vai sair aí, eu acho que foi ele que me falou, e eu, nas palestras dele, eu vou anotando, às vezes nas conversas eu vou anotando. Então é muito comum, pessoal, as pessoas perguntarem, doutor, como é que o senhor conseguiu aprender tudo isso? Ó, não tem dúvida. Eu comecei indo para uma casa, ouvi quem sabia. E eu anotava e ia checar nos livros. Eu perguntava os nomes dos livros e tal, e comecei a adquirir livros, palestras, tá? Essa anatomia do ser integral, ela na verdade, ela tem uma palestra do Sebastião há um tempo atrás, eu acho que ele foi. Ela está aí no YouTube, ele fez duas palestras, eu acho que em Presidente Prudente. E foi lá que eu, ouvindo essas palestras várias vezes, eu comecei a desenhar, a fazer esses slides, e comecei a estudar dos livros. Então as pessoas perguntam como é que a gente faz. É desse jeito, é 10% de inspiração e 90% de perspiração, tá certo? Não tem nada de mente absurda aqui, uma mente rica, não tem. Tem mais é trabalho e repetição. Então, por exemplo, o corpo mental, e aí eu queria até que o Sebastião fizesse já um comentário em cima dele, ele já divide aí mental superior, o abstrato, emocional superior, intuitivo, o búdico, corpo das vontades, e o mental inferior. Segundo nosso amigo João Braga, ele disse que o mental inferior é que é muito mais, já tem uma aparência ali com o ser humano mesmo, o corpo físico. O mental superior já não, já é bem mais avançado, bem mais diferente. Alguma observação aí, Sebastião? Nós podemos chamar os veículos de expressão do mental concreto para baixo, a aparência dele é do físico, porque eles são moldes que vão materializar o físico e vão conduzi-lo. Agora, os corpos de evolução, que nós chamamos o mental superior, o emocional superior, o búdico, o átmico, ou o corpo causal, ou o corpo das vontades, esses já aparecem com o espírito. Eles podem assumir todas as formas ou não ter forma nenhuma, apenas um foco de luz. Tanto que o corpo da consciência profunda, que é o corpo átmico, ou o corpo causal das vontades, nós chamamos assim, ele vai expressar a consciência. Ela já foi todas as formas, porque ali está o suprassumo de tudo que o ser vivenciou, em todos os reinos. Então ele pode descer com o conteúdo de lá, que nós chamamos conteúdo intuitivo, porque ele vai entregar para o corpo intuitivo, que vai passar adequando pelo corpo emocional, pelo mental abstrato, para chegar no mundo concreto como um pensamento. E após edificado o pensamento, ele vai chegar agora como virtudes que vão manifestar-se por meio desse pensamento. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo fala que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, com esse que nós estamos falando do mental concreto para baixo. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é do mental superior para frente, ou para dentro, ou para a essência do ser. Então ali eles vão tornando-se um com o espírito. O espírito, na sua essência, é a soma desses corpos com suas experiências somadas. É o que eu sempre tenho dito, de acordo com essas observações, com essas informações, com os estudos, é que nós somos sutilizadores do psiquismo divino, ou seja, nós estamos sutilizando aqui esse corpo físico, transformando tudo isso para os corpos sublimando, sutilizando cada dia mais. Nós somos sublimadores disso. E a segunda coisa é que nós estamos o tempo todo crescendo no nosso condomínio espiritual. É exatamente isso. Nós estamos aqui para usar o corpo físico como laboratório e sutilizar o máximo de energia para o duplo etérico, para o corpo astral, para o mental
e depois transformar isso em virtudes, sublimá-las e transferir para o âmago do ser. Aí isso chamamos de iluminação e expansão da consciência. Processo sem fim, né? Sem fim. Porque quando chegarmos na condição de um espírito individualizado, nós vamos nos unir com outro espírito para formar um anjo, 2 ou mais. Assim que tivermos conscientes, iluminados como seres angélicos, anjos se unem para formar arcanjos. Arcanjos se unem para formar os querubins, que se unem para formar os serafins, até chegar na condição de Cristo criadores de mundo. Assim como uma célula é formada por moléculas, por seres menores, que é formada por átomos, por subdivisões. Então, a mesma lei que rege o micro, rege o macro. Então, o mesmo processo de anatomia e fisiologia do ser que acontece em tamanho menor, vai acontecer em tamanho maior. Vamos dar só um exemplo que está em Kardec, a começar pela questão 144 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta sobre a alma do mundo, e ele narra, na resposta aos espíritos, fala: é preciso considerar que a alma do mundo é um conjunto de espíritos. E depois, na questão 150, na resposta, eles respondem com interrogação: a soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui o mundo completo? Depois Kardec, na própria Revista Espírita, ele coloca que a alma do mundo, a alma da Terra, é a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do Espírito-chefe, que é o Cristo. Ele, o gerenciador. Nós somos os pequeninos que estamos dentro dele, à semelhança de células que estão dentro dos nossos tecidos e assim por diante. O corpo astral ele já tem subdivisões, como, por exemplo, o emocional, o corpo do desejo, o corpo é o inconsciente, o corpo das sensações, o corpo dos instintos, o subconsciente, onde está os automatismos. É bom a gente entender que as plantas têm automatismos, os animais têm instintos. Então, a gente tem que saber que nós viemos realmente do mineral e fomos evoluindo na vida primitiva até os seres unicelulares, e aí foi gerando as plantas, os animais pluricelulares, as plantas, os animais, e esses animais também vão evoluindo. E assim vai. Por quê? Esses corpos vão sendo construídos à medida que a evolução continua. E aí não dá para fazer isso numa vida só. Próximo. Aí é só para representar que a mente, a alma, o espírito é muito maior, o perispírito é menor, mas é muito grande, e o físico. Então, quando você quer se conectar de forma consciente a esses outros corpos, quando você se projeta para esses outros corpos, você faz o que a gente chama de viagem para fora, tá certo? Isso já foi bem divulgado, bem discutido na nossa live de terça-feira no Grupo Ser Integral com o Sebastião Camargo. Vocês acessam lá. Próximo, César. Então, a outra forma de você ver a viagem para fora, tá certo? Porque nós somos bem maior do que o que a gente imagina. Próximo. Mas quando você considera que você mergulha e o seu espírito que você considera que ele está dentro de você, tanto o espírito como o perispírito, muitos livros ou muitas pessoas vão falar isso, você tem que fazer essa viagem para o seu interior. O Vanderly, saudoso Vanderly, um músico que já faleceu, ele dizia que eu queria entrar no interior do meu interior. Então, é uma forma de você fazer e chamar essa viagem para dentro. Próximo. Aí vocês vão ver outros livros falando assim, corpo físico, corpo astral, mente, alma e espírito. Próximo. São outras definições, vocês vão encontrar isso em livros, em vários livros vocês vão encontrar. Próximos. Só que
essas outras partes dos nossos corpos sutis, eles habitam em algum lugar. Eles têm que estar ambientados em algum lugar. E esses lugares são as outras esferas da nossa Terra, tá? Então, o livro Desdobramento Consciente do Breno Costa, lá de Marília, ele vai dissecar sobre essas esferas. Eu não sei se ele diz que ele chama do segunda esfera negativa, primeira esfera negativa, primeira positiva, segunda, terceira. Eu chamo isso aí de quarta dimensão e as outras, a quarta esfera positiva, a quinta e a sexta, eu chamo de quinta dimensão. Então, o que acontece? Depois que eu li esse livro, Sebastião, eu voltei nas obras do André Luiz e ele vai falar muito claramente, né, nessas esferas. Temos o exemplo do nosso lar, quando André Luiz desencarna, que ele está em uma determinada frequência, em uma determinada nível de uma dimensão, uma esfera da quarta, a mãe dele já está numa esfera mais acima, tá certo? E você vai ver que os livros do André Luiz está recheado dessas informações, só que eles não chamaram de segunda esfera, tem primeira, nem nada, mas eles falam isso, né, Sebastião? Exatamente, porque se tudo é cópia de tudo, a Terra é um organismo vivo. Ela tem as mesmas dimensões que o ser integral tem. Então isso é justo imaginar por esse ângulo. Porque se você olha num simples átomo, pelo menos didaticamente, ele tem 7 dimensões, 7 camadas vibracionais. Então tudo obedece o mesmo critério, porque a lei é única, a matéria-prima também, e os processos de ação, tanto no micro como no macro, é semelhante. Como o Joana de Angelis narra, a mesma lei que rege o micro, rege o macro. Porque se você imaginar, com vários autores, a começar por Joana de Angelis, um átomo é um universo em miniatura. Mas o universo macro é feito de átomos, quer dizer, de universos menores. E se imaginarmos a Terra tendo como alma todos os encarnados e desencarnados, como alma regente desse planeta, nós vamos ver nos demais reinos os seres que estão formando os corpos menores, pré-humano, animal, vegetal, mineral e outras dimensões que estão nessas que ele está falando aí, fora da parte física. Porque aí vai tendo esferas e vai ter seres vivendo nesses mundos paralelos dentro da própria Terra. Para quem tem o ato de assistir The Flashman ou a Supergirl, vai ver eles falar lá da primeira Terra, segunda Terra, terceira Terra, quarta Terra, e cada um vivendo nessas dimensões com populações semelhantes às que estão aqui na terceira dimensão, onde nós estamos, tendo a quarta dimensão praticamente como umbral, a quinta como mundo espiritual, e depois sexta, sétima, oitava, e fica a seu critério da sua imaginação, porque são imensuráveis essas dimensões também. É verdade. Sebastião, e aí vocês têm que ver o seguinte, nessas esferas, segundo a informação lá do Breno, existe construções, está existindo palestras, está existindo, e tudo, Sebastião, em consonância com a Terra. Tudo em consonância com a Terra física, entendeu? E lá tem espíritos sofredores e espírito que ajuda em todas as dimensões, em todas as esferas. Próximo, César. Só lembrando o doutor André Luiz Peixinho, que voltou à pátria espiritual esses dias atrás, a quem agradecemos imensamente. Numa de suas palestras ou num de seus seminários, ele fala: eu estou aqui proferindo essa palestra, mas em outro lugar eu estou proferindo a mesma palestra no campo mental, emocional, então em múltiplas dimensões simultâneas. Verdade. Então, senhoras e senhores, a vida continua,
ela é eterna. É necessário, é essencial tomarmos consciência de quem somos de uma maneira abrangente. E aí, para isso, a gente tem que falar que conhecer a anatomia é obrigatório. Material não falta. Livros, internet, aula, autores. Você fica muito mais fácil de você achar um autor hoje. Eles estão aí na internet, tem os endereços, é muito mais fácil. Antigamente era muito mais difícil. Você conseguia um telefone, era confusão, ninguém oferecia nada. Agora está aí, agora depende da gente. Próximo, certo? Então, a vida continua, é necessário ter consciência de quem somos. Aí começam as perguntas: como é que será que chegaremos do outro lado? Será que chegaremos lá mais preparados? Prepararemos mais o nosso corpo perispiritual? O nosso condomínio espiritual estará enriquecido mais, estará mais sublimado? Como nós fazemos? Como a gente fazer isso? Será que estamos mesmo nos preparando? Quer dizer que existem práticas para isso? Então, são perguntas que vocês têm que falar, você tem que se fazer para você mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui? Quem somos nós? Para você partir para isso. Se você não tiver essa filosofia dentro de você, realmente você está complicando a sua existência aqui. Próximo. Vale lembrar, André Luiz, quando chega lá, num dado momento, ele fala: eu não preparei órgãos do corpo físico para viver nesse plano. E depois ainda falou outra frase: tudo isso está na obra Nosso Lar. A alma em si só se nutre de amor. O amor é o alimento do universo. E ele não tinha como captar esse alimento direto, porque não tinha estruturas para tal. Por isso tinha que comer o alimento materializado por alguém, como nós sabemos lá, materializando frutas, o caldinho é como se fosse uma sopa leve, alguma coisa. Mas tem seres lá que ainda fazem churrasco como fazem por aqui, como mostra nessa própria obra. É verdade. Nossos outros corpos sutis, eles sobrevivem ao fenômeno da morte, tá? Eu sempre digo que ele tem uma entropia bem mais negativa, e quanto mais entropia negativa, mais difícil você degrada. Agora ele vai carregar tudo que a gente se utilizou, tudo que nós se utilizamos. Então, nossos antepassados sobreviveram e sobrevivem e sobreviverão, e eles habitam em outras esferas. E nossos corpos sutis estão vivos e atuantes, e aí, nas outras esferas, como já falou o Sebastião Camargo, o exemplo do André Peixinho. Próximo. E aí, a diferença básica, agora expandindo a anatomia de uma forma mais, com um pouquinho mais de expansão, é que o que vocês estão vendo aí ao lado direito sou eu, o meu lado, eu e o Sebastião, eu físico, o corpo astral etérico e várias outras vivências. Esses outros eus aí são as vivências nossas. Do outro lado, vocês estão vendo agora o André Peixinho, para exemplificar, sem o corpo físico do pretérito. Agora com todas as vivências dele e também com a vivência dele dessa vida. E aí eu queria que você explicasse isso, Sebastião. Cada vez que a gente vem, a gente fabrica uma alma, segundo eu aprendi com você. Não sei onde você aprendeu. É isso ou está errado? Exatamente isso. Isso é Ernesto Bozano na obra O Objetivo da Vida. E permanece essa alma com sua personalidade, com seus corpos, com as suas experiências dentro do condomínio. E dentro dela, as subdivisões que nós chamamos de subpersonalidades. E isso é infinito. Então, por isso que somos como... Vamos dar só um exemplo prático.
Hernani Santana, na obra Universo e Vida, ele afirma com convicção que Jacó, Moisés, Elias e João o Batista era o mesmo espírito em 4 etapas. Mas num dado momento está registrado na própria Bíblia que no Monte Tabor, Jesus conversa com Moisés e Elias separadamente. Os dois aparecem na reunião. Poderia ter aparecido também Jacó e ter aparecido João o Batista. Mas o João Batista tinha acabado de ser decapitado. Eu creio que o estado de perturbação após a morte não permitiu que ele estivesse presente. Mas na obra de Allan Kardec, para ser mais exato, na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, tem um artigo chamado O Sono do Espírito. Lá tem o Dr. Calais narrando a sua experiência para Kardec, para que Kardec pudesse ajudá-lo a entender o que estava acontecendo com ele. Ele começa dizendo: eu fui médico quando encarnado e me esforçava para curar as pessoas, buscando a causa da enfermidade na conduta moral. Mudando a parte moral, a pessoa sarava. E agora eu sigo curando almas, ou ajudando as almas a se curarem na velocidade do pensamento. Mas de repente eu me vi fora desse corpo, chamado espiritual, dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. E eu pergunto e eles respondem. E quando eles respondem, eu percebi que estava respondendo para mim mesmo. Então, no mesmo tempo que era vários acadêmicos, quando ele se volta, ele vê um só. Por isso que nós somos um, condomínio, um espírito imortal, e se olharmos, somos muitos. Tem um desenho japonês, eu não lembro agora como se chama. Num dado momento, os 2 jovens, um casal, eles vão para o espaço e vai encontrando com Isaac Newton e de repente eles encontram com Einstein. Mas parece que eu te vi ali atrás. E aí Einstein se divide e se expressa como uns 500 diferentes. Falou: eu sou um, aquele que você viu lá atrás, e sou muitos. Eu posso estar lá e estar aqui. E assim é o espírito imortal. Do contrário, Kardec não escreveria em obras póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, que quando pensamos, nos conectamos com todas as nossas vivências. Com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se ele fala que eu posso me conectar com todas as minhas vivências, elas existem em tempo real, porque Manuel Filomeno de Miranda, na obra Tormentos da Obsessão, narra isso. Então, mesmo uma emoção, ela continua viva e atuante dentro de mim. Por isso, somos um e somos múltiplos. Próximo. Então, aí são os subníveis, as esferas, e aí é como a gente se encontra, tá certo? Aí eu representei só a minha pessoa. Esse em azul que está em cima da Terra sou eu. E aí são as minhas outras dimensões, o meu corpo astral, o corpo mental e as vivências. Eu não sei se está certo, aí o Sebastião pode fazer alguma observação. Não, tá perfeito. Mas eu fico lendo as coisas e aí eu começo a imaginar como é que eu coloco isso para que seja mais fácil de ser entendido pelas pessoas. Sabe? Aí vocês estão vendo vivências menores, vivências em maiores, vivências na terceira esfera, na segunda, na primeira. Então, assim, a vida da gente não é só são flores, né, Sebastião? Com certeza não. E eu estava imaginando aqui outras situações e outras realidades. Porque na obra de Leon Denis, assim como de Gabriel Delane, o problema do ser, do destino e da dor,
A Alma Imortal, Evolução Anímica, de Gabriel Delane. Então nós vemos, e assim como o Ser Subconsciente de Gustave Gelei, tudo contemporâneo de Kardec, então eles mostram que estados psíquicos podem assumir o comando do corpo. Um estado psíquico e dinâmico, que pode ser uma emoção e etc. Mas Leon Denis mostra que quando a alma em curso, essa que está em cima da Terra, e o azulzinho, o Jonas aqui, quando ele está com dificuldade, essas outras que são mais experientes, pode assumir o lugar dele e colocar a casa em ordem. Como Leon Denis mostra isso na obra citada, que quem estava no comando estava deixando o corpo morrer porque já não se alimentava direito e quando se alimentava não sabia absorver os nutrientes. E essa personalidade mais experiente, ou esta alma mais experiente, assume e fica 4 anos até consertar o estrago que a outra fez. E antes dela partir, manifestou uma menos evoluída e outra mais evoluída do que todas elas. Então somos um e somos muito. Quando nós estamos com dificuldade, é só saber pedir para a nossa própria consciência. Se soubermos fazer o pedido e a atitude, o projeto de vida for sério, com comprometimento, o socorro virá. E a gente se sente, de fato, sendo conduzido momentaneamente por seres mais experientes até que a coisa se ajusta. Depois eles vão distanciando e nós vamos assumindo ou reassumindo o comando outra vez. Aí, ó, eu só queria, eu sei que está demorando e, infelizmente, as pessoas querem tudo rápido, querem as informações rápidas, mas, por exemplo, o exemplo aí, Sebastião, aí vocês estão vendo nesses slides apenas o meu condomínio, certo? Agora imagina isso, uma reunião de 40 pessoas encarnadas com todas essas outras vivências, imagina o que seria isso se a gente pudesse ver, como seria um festival, né? E a outra coisa, eu estava pensando também, Sebastião, no caso do Eurípides Barçanufo, que ele encarnado, ele estava dando aula para os alunos e ele baixava aqui e ele entrava em concentração. E eu acho que uma personalidade dele, ou o corpo mental dele, ou o astral, não sei, ele conseguia materializar o corpo astral em outro lugar para poder fazer um parto, assim, e depois voltava. Imagina como que é um espírito desse, como que você vai entender um negócio desse, né? Isso o Kardec começou a dizer no Livro dos Médiuns. Ele falou, num dado momento, pode-se desdobrar o perispírito, a parte menor fica cuidando do corpo, que nós conhecemos como modelo organizador biológico, e do astral para frente pode se transformar em várias entidades e cada uma fazer alguma coisa. Por isso que ele materializava em outro lugar com um corpo tangível e fazia o que tinha que fazer e depois voltava e reassumia o corpo. Eu entendo assim, eu pego um corpo astral e baixo a frequência dele e ele condensa e vira um corpo materializado, né, físico. Né? Depois ele vai lá e desfaz de novo. É lógico que você tem que ter tecnologia para isso, você tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita evolução para isso. Tem duas coisas que podem acontecer. Uma é essa que você está falando, que só desce quem subiu. Então, se hoje ele é corpo astral, ele pode voltar a ser um corpo material sem prejuízo para ele. Como Jesus fez, porque eu não consigo imaginar onde ele estava. Tamanha a sua evolução. E ele foi adensando até ter um corpo semelhante ao nosso. Ou agregar energismo do meio e construir um corpo material, para tangibilizar onde se precisa, que é o caso da materialização dos espíritos. Ou ele faz com o seu próprio universo, dependendo da sua evolução, ou ele pega o energismo do meio, dos encarnados, da natureza, da própria espiritualidade que lhe assessora e constrói um equipamento para fazer a tarefa que ele foi realizar à distância. Então, pessoal, exemplos não nos faltam.
se você for buscar nos livros, na Biblioteca Brasileira de Espiritualidade, você tem pano para as mangas aí para fazer um universo, ok? Próximo, César. Então, assim, nós temos o corpo físico e nós temos o corpo mental. Eu vou tirar o corpo astral do pretérito, vamos fazer aqui o corpo mental. Então, o corpo físico é o que vocês estão vendo aí, o cérebro. O corpo mental é outra coisa. É feito de outras coisas. É feito de átomos, mas é feito de átomos mentais. Em outras evoluções, em outras dimensões. Próximo, César. Só um lembrete aí, Jonas. Sim. Então, o que nós chamamos de cérebro físico, chamamos também cérebro espiritual. O cérebro espiritual é a mente. Enquanto Pronto. o cérebro físico, na sua evolução, vai construir a própria mente, a mente, segundo Emmanuel, vai construir a superconsciência com o seu trabalho de promoção. Certo. Próximo, César. Então, o corpo mental, ele é mais sutil do que o físico, é mais sutil do que o duplo etérico, é mais sutil do que o corpo astral. Ok? Próximo. Olha só, no corpo mental, ele é feito de átomos? Provavelmente sim, a informação está em André Luiz. E o corpo mental é onde gera lá os pensamentos. Se eu tiver errado, o Sebastião me corrige. Pensamento ainda é matéria. Impera nele as leis de formação das cargas magnéticas e dos sistemas atômicos, mas de forma mais sutil em diferentes condições vibratórias. Isso está no capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade. Então, isso nos leva a deduzir que o corpo mental, pelo menos eu acredito que ele é o superior, o inferior, ele é feito de átomos mentais, certo? E átomo é uma reunião de cargas magnéticas e elétricas, tá certo? É uma reunião de cargas. Próximo. Vamos só lembrar outra situação para já ir agregando valores aí. Então, da mesma forma que nós vemos na mente trabalharmos com os pensamentos e sentimentos, nós vamos ver o cérebro transformar esses pensamentos e sentimentos em hormônios. Então, os hormônios aqui no universo físico, porque essas ondas mentais, esses sentimentos vão ser captados pelos neurotransmissores, que vão se reunir, formar os neuropeptídeos. E pode transformar a essência vibracional num fóton aqui no cérebro, que é uma partícula de amor tornado visível para a reorganização, a reconstrução de tecidos. Ou trazer leis, o pensamento que eu quero que organize a minha vida física. E aí vai transformar-se nos hormônios. Está na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Essa parte que os pensamentos e sentimentos se transformam em hormônios. Ou os hormônios, todos eles são filhos dos pensamentos e dos sentimentos. E esses neuropeptídeos é Joana de Ângeles na obra Dias Gloriosos. E aí, Sebastião, eu vou mostrar que um átomo de hidrogênio, que é o mais simples, ele jamais, é muito difícil, e isso quem já diz é a física, não é a espiritualidade, que é muito difícil um átomo de hidrogênio ser igual a outro átomo de hidrogênio. Só para você ter uma ideia. Um átomo de carbono é muito difícil ele ser exatamente igual a um outro átomo de carbono. Agora, se isso é assim, imagina quando ele está, o átomo de hidrogênio compondo a molécula de água, quando ele está compondo uma molécula de testosterona, quando ele está compondo uma molécula de serotonina. Então, se os átomos são diferentes entre si, imagina quando eles estão dentro da molécula. Agora, imagine as moléculas entre si. Então, uma serotonina não é igual à outra. E é muito, muito difícil, muito mais difícil ainda. Se os átomos não são, imagina.
tá certo? Então, a, o pensamento, de acordo com o que ele desce, ele vai fazer um tipo, uma quantidade, uma localização de uma serotonina diferente, tá certo? E por isso é que nós somos diferentes. Próximo. Então, existem. Volta o último aí, por favor, o anterior, César. Isso. Então, o corpo mental ele produz a matéria mental. Seu agente essencial é o pensamento. Segundo o Sebastião já falou, mas eu vou repetir. Pensamento é um alicerce vivo das realizações no plano físico e extrafísico. Próximos. O corpo mental, como vocês estão vendo aí, ele é feito de átomos mentais, de elétrons e prótons. Eu coloquei aí à direita do corpo mental uma representação esquemática de um átomo, que na verdade não é bem assim. Eu vou depois mostrar para vocês como é. Mas aí vocês estão vendo os elétrons ao redor e o núcleo constituído de prótons e nêutrons. Então, do mesmo jeito que é no físico, nós temos os átomos mentais, os elétrons mentais, os prótons, nêutrons mentais e os fótons mentais. Próximo. E aí é assim, ó. O corpo mental, você está vendo aí um átomo mental. Vamos botar isso aí da mesma forma que é um átomo físico. Esses elétrons da parte da periferia, então quando eles recebem uma energia, eles pulam para a região mais periférica, depois eles voltam quando ele recebe essa energia. E aí, quando eles recebem essa energia, que eles voltam, eles emitem um fóton. Então é assim mais ou menos que o fluxo é assim. Aí eu quero que vocês entendam, isso não precisa ser físico para entender, tá? Os elétrons da periferia no físico, eles têm menor energia quando eles soltam um fóton. À medida que os elétrons, se você, por exemplo, excitar um elétron na camada do meio ali, ele recebe aquela energia, ele pula para a mais periférica, depois ele volta para aquela e emite um fóton, só que esse fóton é muito mais energético. Se ele for mais para dentro do centro, se for um elétron mais dentro do centro, em que ele recebe uma determinada energia, ele pula para a parte um pouco mais periférica do que a dele e emite um fóton quando ele volta, muito mais energético, pois assim são os elétrons, são os átomos mentais. Então, esses elétrons mentais da periferia, os fótons, são ondas mais longas e menos energéticas. À medida que vai entrando para dentro vai adentrando ao núcleo, esses elétrons das camadas médias, os fótons têm ondas menores, porém muito mais energéticas. E as ondas das camadas dos lado de dentro das camadas mais internas do núcleo, do átomo, esses elétrons têm fótons de ondas muito ultra curtas, mas com um poder energético muito grande. Agora imagina uma onda emitida pelo núcleo do átomo. Essa aí é que tem muita energia. E vocês sabem que a bomba atômica é assim, tá certo? A energia que tem dentro do núcleo do átomo é muito grande. Pois no átomo mental é do mesmo jeito. Próximo, César. O que acontece quando você excita teus átomos mentais? Você vai excitar seu átomo todinho. Tá? Átomos mentais inteiros regularmente excitados na dimensão dos pensamentos produzem ondas muito longas. É muito mais energética do que o físico, mas ainda é onda muito longa. Ele vai nos dizer sobre a nossa individualidade. Então, quando a gente emite a onda mental dos nossos átomos mesmo, de uma maneira geral, a gente está nos identificando. Tá certo? Próximo.
Então, quando o átomo mesmo emite essa onda, a gente sustenta a nossa individualidade. Então, muito cuidado aí, gente, com os átomos mentais. Porque não é o que você fala que te define, mas é o que você pensa. Ninguém engana ninguém. Então, quando a gente pensa, a gente define quem a gente é, porque a gente emite as ondas. Ela nos identifica, nos individualiza. Só que isso vai refletindo nos outros corpos, no astral, no etérico, inclusive no físico. Próximo. Então, não é o que você fala que te define, mas o que você pensa. Em outras palavras, nós somos facilmente identificados. Próximo. Então, quando os átomos mentais inteiros são excitados, a gente sustenta a nossa individualidade. Agora, os elétrons mentais nossos, quando eles são excitados, eles podem ser excitados? Podem sim. Os elétrons mentais, nas órbitas dos átomos mentais, quando se excitam, eles soltam ondas de comprimento médio. Os elétrons já são comprimentos mais. Quando o comprimento é menor, a energia é maior. Quando é que isso acontece? Em estados mentais menos comuns, como o estado de atenção ou tensão pacífica, oração natural ou refletindo a oração de alguém. Isso aí, quando você faz isso através de meditação, de atenção plena, de oração, você adquire experiência e produz luz interior. Então, quando é que você se ilumina? Quando você começa a excitar os seus átomos mentais, que são muito mais energéticos. Só que você precisa treinar, meditar, você precisa treinar, orar, você precisa transformar-se moralmente melhor, para você excitar, para você ter essa iluminação. Tá certo? Quando você quiser falar, só falar, viu, Sebastião? Tranquilo. Próximo. Mas aí você quer excitar não os teus átomos mentais que te individualiza, não os teus elétrons mentais que vai te iluminar. Você pode excitar os seus diminutos núcleos atômicos mentais. Onde é que acontece isso? Isso aí é em situações extraordinárias da mente, durante emoções profundas, dores altíssimas, indizíveis, constantes, intensas, dores que não pode ser traduzido, ninguém consegue traduzir uma dor emocional. E também laboriosas e aturadas concentrações mentais e súplicas aflitivas. Então, durante esses estados aí, você consegue excitar seus núcleos mentais. Então, o que acontece? Essa energia tem um imenso poder transformador do campo espiritual. Isso aí está no capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade. Então, veja como é importante você entender o seu corpo mental. Veja como é importante você entender um pouquinho de física, não precisa entender muito. Veja como você precisa entender, mas precisa estudar. E veja como a meditação é importante, como a oração é importante, quando a atenção plena é importante. Tudo isso é importante porque você pode fazer isso. Eu acredito que isso foi o que Jesus disse: vós sois deuses, poderá fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que você acha, Sebastião? E eu me fiquei lembrando aqui dessa mesma obra, quando ele fala que se o nosso pensamento está em desarmonia, ele desorganiza os íons psíquicos.
E se eu mudo o pensamento, ou pelo menos acereno a mente, esses íons psíquicos se equilibram e fica tudo alinhadinho para você começar outra vez. É quando você faz uma respiração, um relaxamento, a meditação, a oração, e aí você vai percebendo essas realidades. Mas se olharmos no capítulo 6 da obra Missionários da Luz, quando a jovem senhora orava pelo esposo, de repente uma chuva de luzes desceu e mergulhava no psiquismo do esposo exatamente para aqueles locais de maior desequilíbrio. E André Luiz ficou intrigado, falou, mas o cara é um vida torta, não faz nada. E agora ela conserta o universo dele. Ele falou, mas fica no universo dele esse energismo? Não, esse energismo é dela. Fica o que ele desenvolver a partir desses estímulos. Tá certo. Então, gente, essa é a anatomia do ser integral que a gente quer passar para as pessoas. Esse conhecimento já está aí há muito tempo. Eu acredito que o Mecanismo da Mediunidade foi lançado aí, eu não sei nem se foi em 1960, uma coisa assim, desse jeito. Está aí, muitas pessoas têm medo de ler o livro, e realmente precisa estudar um pouco de eletricidade, de física, de uma série de coisas para poder entender, mas você vai entender. E assim, ó, eu não entendi isso da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta vez que eu li o livro. Frequentemente eu volto, quando eu entendo uma coisa de física, eu volto lá e aí eu acho o que ele quis dizer lá, tá certo? Próximo, César. E aí, ó, na página 39, no capítulo 4, que chama-se Matéria Mental, ele diz assim, ó, temos ainda aqui as formações, ele fala em relação ao corpo mental, temos ainda aqui as formações corpusculares com base nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental. Isso está bem descrito lá, mas precisou de várias leituras para poder entender isso aí, para poder identificar. Cada criatura permanece revestido, ele bota assim, permanece tecido, eu botei entre parênteses para as pessoas entender mais. Cada criatura permanece revestido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que eles são próprios ou habituais. Estas forças se movimentam pelos impulsos da vontade, aquele corpo lá que a gente falou lá no começo. Cada pessoa possui uma onda mental própria, que é os atos mentais, eles irradiam isso. Então a gente é muito fácil de ser identificado pelas entidades. E aí a gente emite radiação atômica. Radiação atômica mental. Próximo, César. Cada qual de nós renasce na Terra a exprimir na matéria densa, no físico, o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, quer dizer, a origem das doenças, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de tudo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, cada um por suas obras, né? Ou conforme as nossas necessidades de redenção. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, mata-borrão, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no nosso corpo substancial. E eu botei entre parênteses perispírito. Então, isso está em Preciosa Conversação entre a Terra e o Céu, no capítulo 10. Próximo. Então é isso, pessoal. A gente
mostra para todos, pode postar o próximo, que o objetivo da vinda de Jesus na Terra é nos mostrar que temos uma continuidade, nos mostrar como nos prepararmos para esta continuidade, para as próximas etapas da evolução. E ele nos mostrou o método infalível, que é o Evangelho, e aí eu vou repetir o que o Sebastião falou na terça, o Evangelho vivido moralmente na prática diária. Então, é isso aí. O objetivo da vida de Jesus é mostrar o Evangelho vivido na prática diária, o Evangelho moral. Eu espero ter contribuído e eu quero te agradecer, Sebastião, porque você faz parte desse trabalho, dessa nossa evolução. Quantas vezes eu te importuno fazendo perguntas repetitivas até que a gente aprenda. Muito obrigado. A gente só aprende dividindo os conhecimentos. Quando nós trocamos ideias, não é só você que aprende, nós muito mais do que você. Porque quando você é questionado por alguém, aí você vê o quanto você ainda precisa aprender, porque dependendo do questionamento, você percebe que entendeu só uma angulação da problemática em si. Mas é maravilhoso estudarmos de fato e depois, baseado no estudo, você experimentar na vivência, na prática. Porque não adianta nada estudar se você não experimentar, se aquilo funciona para alguma situação que você queira resolver. Então, se você sabe que tem esses átomos psi, e é a mente que constrói a carruagem biológica, então, conforme você os organiza lá, você vai carreando-os para cá. Ou conforme o desequilíbrio está lá e você demora nesse processo de renovação moral, o corpo físico vai drená-los para cá em forma de enfermidades. Porque a vida não para, ela é dinamismo perpétuo. Então, esses corpos são dinâmicos, então não dá para parar. Parou, a energia coagula e a energia coagulada gera dor. E para que não haja dores por tanto tempo, elas são drenadas, esses energismos, para o físico, para que possa haver o processo de transmutação. Ou devolução para a natureza, se não quisermos nada com nada. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.